E aí, galerinha do oitavo ano, bem-vindos aí à aula 8, certo? Vamos dar continuidade aí ao nosso material. Hoje nós vamos começar falando de ângulos na página 32 da apostila. E para começar a falar de ângulos, né, vamos classificá-los e entender um pouco mais o que é um ângulo. O que é um ângulo? Um ângulo é formado pela abertura de duas semirretas. Então veja bem, aqui eu tenho uma semirreta na horizontal e aqui eu tenho uma semirreta na vertical. Essa abertura que é formada aqui por essas duas semirretas, nesse vértice de interseção entre as duas semirretas, é o que a gente chama de ângulo. Então observe que nesse caso aqui, o ângulo formado é um ângulo reto. O que significa isso? Ângulo reto é um ângulo de 90 graus de abertura. Então a abertura existente aqui entre uma semirreta e outra aqui, entre essas duas semirretas, é de 90 graus. Toda vez que for formado um ângulo de 90 graus, a gente usa esse símbolo, esse quadradinho, normalmente tem uma bolinha no meio também, para indicar que é um ângulo de 90 graus. Agora aqui do lado, nós vemos um ângulo menor que 90 graus. Observe que essa semirreta com essa outra semirreta verde aqui formam uma abertura menor, certo? A abertura é menor, formando esse ângulo laranja aqui. Ó. Esse ângulo laranja, ele não informou a medida. Basta você entender que ele é menor que 90 graus. E todo ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo, ok? Agora, um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 graus. Então, novamente, nesse tracejado aqui, a gente identifica onde seria o ângulo de 90 graus, né? Com base nessa semirreta e nessa semirreta. Então, aqui seria o ângulo de 90 graus. Como a abertura é maior, ela vem mais para cá, é mais aberto. Esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Agora, o ângulo de meia volta, ou o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. O ângulo de 180 graus ele é identificado por ter dois ângulos retos, né? O dobro do ângulo reto. Observe que o ângulo reto seria até aqui, tomando como base essa semirreta. E essa, aqui eu teria formado um ângulo reto. Mas ele continua a abertura e vem até aqui do outro lado. Então forma-se dois ângulos retos. Como a gente pode ver aqui na animação, ó. Eu tenho dois ângulos formados aqui, dois ângulos retos, um de cada lado. Então é 90 graus aqui, 90 graus aqui. Ou seja, ao todo eu formo um ângulo aqui de 180 graus. Agora aqui eu tenho um ângulo de volta inteira. O que seria isso, um ângulo de volta inteira? É um ângulo de 360 graus, quando eu dou uma volta completa. Aqui seria uma meia volta e aqui seria uma volta completa. Aqui embaixo, eu vou fazer um desenho aqui embaixo para demonstrar um pouco melhor isso. Ó. Ele diz que uma volta inteira são 4 vezes o ângulo reto, ou seja, cabe 4 ângulos retos aqui. Ó. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Observe, ó. 1, 2, 3, 4 ângulos retos, ou seja, 4 vezes 90 graus. É uma volta inteira aqui, ó, nesse eixo. E esse ângulo é o ângulo de 360 graus. Entendido isso aí? Então, volta inteira, 360 graus, meia volta, o ângulo raso, 180 graus, obtuso, maior que 90 graus, agudo, menor que 90 graus, e reto, o ângulo de exatamente 90 graus. Vamos lá. Nessa outra página, eu separei alguns outros exemplos que não aparecem na apostila. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma demonstração de um ângulo de 0 graus, ou seja, que não existe abertura nenhuma. Repare, ó, eu tenho duas semirretas e uma está em cima da outra. Elas não formam uma abertura. Tá? Aqui eu tenho mais uma demonstração de um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho uma demonstração de um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, com uma abertura na vertical. Ó. Tá vendo? Observe, nós vimos assim uma abertura desse tipo, na horizontal. Agora aqui nós temos uma abertura na vertical. Tanto faz, poderia estar inclinado também. O importante é formar um ângulo de 180 graus. E aqui, bem parecido com o ângulo de 0 graus, eu tenho um ângulo de volta completa. Por que é parecido? Porque aqui não existe abertura.
Mas aqui existiu a abertura, só que ele deu a volta nele mesmo e acabou parando aqui em cima de novo. Mas é um ângulo de 360 graus, é um ângulo de volta completa. Beleza? Aqui novamente, né, mais uma demonstração de um ângulo de volta completa de 360 graus. Observe, ele começou daqui, deu uma volta completa até parar na outra semi-reta aqui do 0 grau de novo. Aqui um ângulo de 50 graus, um ângulo agudo, né, porque ele é menor que 90. Um outro ângulo agudo, mais um ângulo agudo, mais um ângulo agudo. Aqui um ângulo reto, observe ó, a demonstração com um quadradinho, né, um ângulo de 90 graus. E assim por diante. Então, dando continuidade aqui no exercício 42, né, na página 32, vamos ver um exemplo prático agora, né, de como entender o cálculo de ângulos. Perfeito? Observe aqui esse exemplo, né, na letra A, em que eu tenho essa semi-reta aqui, AO, certo? Do vértice A até o vértice O, e tenho essa outra semi-reta aqui, OC, que é do vértice O até o vértice C. Elas formam aqui, ó, essa semi-reta AO com essa semi-reta OC, um ângulo de 90 graus, ó, representado aqui por esse quadradinho. Beleza? Só que também tem uma terceira semi-reta, a semi-reta OB, que corta esse ângulo de 90 graus em dois, formando um ângulo de 27 graus, esse ângulo menor, e um outro ângulo aqui de medida x, que eu não sei a medida. Como que eu vou calcular a medida desse ângulo x? Muito simples, observe aqui a conta como foi feita. Ó. Eu sei que x somado com 27 forma um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo que está representado aqui com um quadradinho. Então, para eu calcular o valor do ângulo x, o que eu vou fazer? Vou passar o 27 que está somando para o outro lado, subtraindo. E aí eu calculo 90 menos 27 dá 53. Logo eu chego à conclusão que esse ângulo x mede 53 graus. É a mesma coisa não, é bem parecido como nós iremos fazer aqui na letra B. Só que na letra B, né, o ângulo que está aqui formado não é o de 90 graus. Qual é o ângulo que está aqui formado? Qual? Isso aí, isso mesmo, é um ângulo raso. Muito bem, você acertou, né? Ó, é o ângulo de 180 graus. Ó. O ângulo x somado com o ângulo de 32 graus forma um ângulo raso de 180 graus. Beleza? Então eu posso dizer que x é igual a 180, que é o valor do ângulo total aqui, menos quem? O de 32 graus. Tá? Eu posso formar essa equaçãozinha. E aí, quanto que dá 180 menos 32? 148. Então, o valor de x vale 148 graus. Ok? Entendido, galera? Na letra C. Na letra C, eu tenho duas retas que se cruzaram aqui nesse ponto, formando 4 ângulos. Bom, ele está pedindo para a gente identificar o valor de 3 ângulos e deu a medida de 1. Isso aqui é 70 graus. Então eu vou me concentrar primeiro aqui no ângulo x, para eu calcular o valor do ângulo x. Observe, vamos imaginar, tomar como base somente essa parte aqui. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo e vamos nos concentrar somente nessa parte aqui, onde tem o x e o 70 graus. Observe que x somado com 70 graus também forma um ângulo de 180 graus, ó, igual na letra B. Certo? Esse mais esse, né, o x mais o 70, também formam juntos um ângulo de 180 graus. Então, para eu calcular o valor do ângulo x, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 180, que é o valor total, menos 70, que é o valor só dessa medida. E aí eu consigo chegar à medida do ângulo x, que será 110 graus. Certo? 180 menos 70 dá 110. Então, o valor de ângulo x é 110. Agora que eu já sei o valor do ângulo x, que voltar, né, com as medidas do ângulo y e z, para a gente poder pensar. Bom, qual é o valor então do y? Ora, se você parar para analisar um pouquinho, você vai verificar que
os ângulos opostos são congruentes. O que é isso? Qual é o ângulo oposto aqui, ó, ao ângulo de 70? Qual é o ângulo que está no sentido contrário a ele? É o ângulo y. Então, ó, observe que esse ângulo y ele é congruente ao ângulo de 70. Ou seja, ele tem a mesma medida, é a mesma abertura. Então, se aqui a abertura mede 70 graus, y também vai ter 70 graus. Ok? E o z, como é o oposto do ângulo x, ele também vai ter a mesma abertura do ângulo x. O ângulo x mede 110, então o ângulo z também vai medir 110 graus. Entendido? Ok? Esse tipo de caso aqui que acontece, nós chamamos de opostos pelo vértice. Nós iremos ver no próximo slide. Tá? Eu vou explicar melhor. Aqui na letra D é igual à letra A do exemplo. Igualzinho. A semirreta PO com a semirreta OR formam um ângulo aqui de 90 graus, representado por esse quadradinho. E a semirreta OQ divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos, um de 72 e um ângulo X. Eu sei que somando esses dois ângulos formam 90 graus. Então, qual é o valor de X? Para eu calcular, eu vou fazer 90 menos 72, certo? Que é o ângulo total de 90 graus, e vou tirar essa medida desse ângulo que foi informado, 72. Aí sim eu consigo encontrar o valor da medida do ângulo X, que é 18 graus. Entendido? Continuando na página 32, é o que eu falei para vocês. Aqui tem a definição desses casos que nós vimos anteriormente. Primeiramente, aqui na letra A, ele diz o seguinte, ó, dois ângulos são chamados, pontinho, pontinho, quando têm a mesma medida. Eu estava explicando a vocês lá como é que a gente chama, né, dois ângulos quando ele tem a mesma medida. Congruentes. Dois ângulos são chamados de congruentes quando eles têm a mesma medida. Observe que até aqui no exemplo que eu dei, ó, eles são ângulos com aberturas para um lado diferente. Aqui a abertura está para cá, essa abertura está para baixo, mas eles são também congruentes. Por quê? Porque o que classifica o ângulo ser congruente é que ele tem a mesma medida, não que ele tenha o mesmo formato ou esteja apontando para o mesmo lado, não, é ele ter a mesma medida. Aqui eles não estão apontando para o mesmo lado, mas também são congruentes. Por quê? Porque eles têm a mesma medida, 60 graus aqui nesse exemplo. Entendeu? Então, o que classifica o ângulo ser chamado de congruente? Eles têm que ter a mesma medida, ou seja, a mesma abertura. Então, a abertura aqui é 60 graus. A abertura aqui é 60 graus também, então eles são congruentes. Beleza? Agora aqui na letra B, essa definição aqui. Dois ângulos são chamados, pontinho, pontinho, quando possuem o mesmo vértice e um lado em comum que os separa. Bom, aqui é o adjacente, tá? Essa palavra nova aqui, adjacente. Adjacente, a gente chama dois ângulos que estão assim, ó, um ao lado do outro e que tem um lado em comum. Observe aqui, ó, que a semirreta, que esse lado é ST, ele é comum ao ângulo formado aqui pelo ângulo azul e é comum também ao ângulo formado aqui pelo ângulo verde, tá? Então esses ângulos eles são adjacentes porque tem esse lado em comum entre eles, tá? Aqui tem um outro exemplo que eu coloquei aqui do lado que está um pouco maior para a gente poder enxergar, ó. A semirreta AC forma aqui, ó, dois ângulos adjacentes, o ângulo amarelo aqui e o ângulo azul. Beleza? Esses ângulos compartilham o mesmo lado. Por isso eles são chamados de adjacentes. Eles estão um ao lado do outro. Ok? Observe que aqui embaixo também nós temos dois ângulos adjacentes. Ó. 110 e 70 graus. São ângulos adjacentes que compartilham esse lado aqui em comum entre eles. Só que aqui, além de eles serem adjacentes, eles são o quê? É a nova palavra que nós vamos aprender hoje. Suplementares. O que significa isso? Ângulos suplementares. É quando a soma dos dois ângulos forma um ângulo de 180 graus, forma um ângulo raso. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 110 mais 70 dá 180 graus. Ou seja, esses dois ângulos, além de serem adjacentes, porque está um ao ladinho do outro,
eles são também suplementares, porque a soma dos dois forma um ângulo de 180 graus, que é a medida do ângulo raso. Ok? Aqui na letra D, agora nós temos ângulos opostos pelo vértice. Né? Dois ângulos são chamados opostos pelo vértice quando são formados por duas semirretas que se cruzam. Olha, eu tenho aqui uma semirreta e eu tenho aqui outra semirreta e elas se cruzam aqui nesse ponto, formando quatro ângulos. Ó, 1, 2, 3, 4. Esses quatro ângulos, os opostos são congruentes. Então observe, ó, o ângulo A aqui, ele é congruente ao ângulo aqui de baixo, 143 graus. Então eu posso afirmar com toda certeza que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo aqui embaixo, 143 graus. E aqui entre o ângulo C e o ângulo de 37 é a mesma coisa. Eu posso afirmar com toda certeza que o ângulo C, responsável aqui por essa abertura aqui, é a mesma abertura desse outro lado, de 37 graus. Entendido? Beleza? Então aqui é o que a gente chama de OPV, né? É a abreviação de opostos pelo vértice. Você também vai ver muito nas avaliações essa sigla, OPV, opostos pelo vértice. E por último, na letra E, nós temos também dois ângulos adjacentes, ó, representado aqui nos dois desenhos aqui, que eu botei como exemplo, em que o ângulo de 60 graus aqui também é adjacente a esse ângulo de 30 graus. Observe que essa semirreta aqui, OC, ela é comum aos dois ângulos, ao ângulo de 60 e ao ângulo de 30. E a soma desses dois ângulos forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E é isso que a gente denomina aqui nessa opção C, ó, que é o último que falta, complementares. O que é isso? Dois ângulos são chamados complementares quando a soma das medidas dos dois ângulos é igual a 90 graus. Então aqui, além deles serem adjacentes, compartilharem aqui o mesmo um dos lados, eles também são complementares, porque a soma dos dois forma um ângulo de 90 graus. Agora vamos para a próxima página, página 33, em que nós iremos falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Para demonstrar essa teoria, a apostila de vocês sugere aí que a gente desenhe um triângulo qualquer, né, utilizando uma régua bonitinha. Você desenha um triângulo qualquer, faz a marcação dos ângulos e pinta ele de cores diferentes. Depois, o que você faz? Você corta e junta eles, que você vai identificar que você forma um ângulo de 180 graus. E aí você conclui que qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dele sempre forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, tá? É o que a gente vai ver num videozinho que eu separei aqui agora, de um canal no YouTube, que a professora explica bem essa atividade. Vamos dar uma olhada. E aqui eu tenho um triângulo que tem os três lados que são diferentes, tá? E ele é chamado de triângulo escaleno. Se você também quiser fazer esse experimento aí na sua casa, daí o que você vai fazer? Gente, vai fazer o seguinte, ó. Presta bem atenção. O triângulo tá aqui, ó. Você vai pegar com uma tesoura, tá bom? E você vai separar esses três ângulos aqui. Daí o jeito que você corta aqui não tem problema do jeito que você vai fazer, ó. E nós vamos tentar, sei lá, montar como se fosse um quebra-cabeça para que eles formem, né, algum ângulo, tá? Vamos tentar fazer aqui então? Ó. E aí, gente? O que você tá visualizando ali a hora que eu juntei aqueles três ângulos? Ele formou o quê? Aqui eu tenho a formação de um ângulo de 180 graus, que é a metade da volta, né? Meia volta. E um ângulo de 180 graus é chamado de quê mesmo? De ângulo raso. Então, um ângulo raso que tem o valor de 180 graus. Agora que você já entendeu como é que funciona, né, a soma dos ângulos internos, e que independente do triângulo que seja, a soma deles sempre dá 180, a gente pode ir para o exercício, ó. Observe aqui, na letra A eu tenho um triângulo em que os dois ângulos aqui embaixo têm a mesma medida, são congruentes, 60 e 60,
E o de cima, ele colocou o x. A gente tem que descobrir. Bom, eu sei que a soma dos ângulos internos dá 180. Então eu posso concluir que x somado com 60, somado com outros 60, tem que resultar o valor de 180 graus. Certo? Já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, 60 mais 60 mais x tem que dar 180. Certo? Então a gente soma aqui 60 mais 60 dá 120 mais x igual a 180. O 120 que está aqui eu passo para o outro lado subtraindo. Concluo que então que o valor de x é de 60 graus. Agora na letra B. Na letra B, ele informou a medida de um ângulo, 60 graus. O segundo ângulo informado está implícito, porque ele colocou aqui apenas esse quadradinho no vértice. Esse quadradinho no vértice identifica que aqui eu tenho um ângulo reto. Eu concluo aqui que 60 mais 90 graus mais esse ângulo x formam um ângulo de 180 graus. Beleza? Já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então eu somo aqui 60 mais 90 dá 150. Passo 150 para o outro lado, subtraindo do 180, vai ficar x igual a 180 menos 150. E concluímos então que o valor de x é 30 graus. Ok? Na letra C, a mesma coisa. Somando 57 mais 40 mais x, eu vou encontrar 180 graus. Somando 40 mais 57, dá 97. Passando 97 para o outro lado, vai ficar 180 menos 97. 180 menos 97 é igual a 83 graus. Então, o valor de x aqui é 83 graus. Beleza? E aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Um abraço aí, obrigado por assistir até o final e até a próxima.